Falar sobre o descobrimento. Crianças, vou contar para vocês como tudo começou. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Essa história começou lá em Portugal, quando o rei Dom João, com a Revolução de Avis, centraliza o poder e com isso ele começa a tentar dominar territórios, onde destacou-se o seu filho, o infante Dom Henrique, que foi um importante combatente na tomada do Celta, em 1415. O infante fundou a escola de navegação em Sagres, no litoral de Portugal. A ideia era construir navios para chegar às Índias, encontrando uma rota alternativa, pois Portugal queria ampliar o seu comércio e precisava dominar as áreas onde haviam riquezas naturais. Em Sagres foram construídas inúmeras caravelas e naus, utilizando de tecnologia dos árabes e com a ajuda dos judeus para desenhar os mapas. E foi numa dessas embarcações que Vasco da Gama chegou às Índias. Após anos de estudos na costa africana, em 1498, a chegada de Vasco às Índias deram 600% de lucro à coroa portuguesa. Assim, ele planejou uma segunda viagem para as Índias e chamou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para ser o capitão. Confio a ti, nobre Pedro, o cargo de capitão-mor dessa expedição. Cobriremos o nome de Portugal, majestade. Coloco à tua disposição os melhores pilotos do reino. 10 naus, 3 caravelas e cerca de 1.500 homens. A expedição de Cabral saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500. O objetivo era chegar às Índias, mas era preciso investigar uma área no ocidente que pertencesse a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Logo no início, a expedição perdeu uma nau. Capitão, perdemos a embarcação de Vasco da Taíde. Eles podem ter naufragados, que Deus o proteja. Temos que ser cautelosos, pois iremos entrar no mar tenebroso. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Ocidente e Oriente, delimitando as áreas de exploração da Espanha no Ocidente e Portugal no Oriente. Mas Portugal tinha direito a uma faixa de terra no Ocidente. Assim, as embarcações seguiram e foram para o sul da Bahia. Nos dias 21 e 22 de abril, eles avistaram as terras, e ao aproximarem da costa, eles avistaram um monte. Como era Páscoa, Cabral nomeou o monte de Monte Pascoal. As embarcações precisavam abastecer-se de madeira e água, e fizeram uma escala na ilha de Abrolhos. Chegaram no continente, onde localiza-se atualmente o município de Caravela. Foi em Caravelas que desceu o primeiro português. Nicolau Coelho foi designado a fazer um reconhecimento das terras e foi ele que fez o primeiro contato com os indígenas. Nós viemos em paz. Poderia tomar um banho antes. Nicolau Coelho encontrou os tupinambás. No primeiro momento, os índios ficaram cautelosos. Alguns historiadores acreditam que era por causa do mau cheiro dos portugueses. Na Europa, era comum ficarem até 6 meses sem tomar banho. Eles acreditavam que a pele suja protegia de algumas doenças, como a peste negra. O resultado desse encontro virou um escândalo, pois Nicolau tirou seu barrete e deu ao índio. Em troca, o índio deu a ele um arco e flecha. No primeiro contato foi considerado amistoso, porém cauteloso. Durante a noite, uma tempestade caiu e danificou algumas embarcações. Era preciso procurar um porto seguro para suas naus. Assim, eles subiram para Porto Seguro. Em Porto Seguro, Afonso Lopes trouxe 2 nativos até a nau capitânia. Os indígenas foram submetidos a testes. Primeiro mostraram a eles um papagaio. Um deles olhou e apontou para o continente, como se ali tivesse mais daquela espécie de ave. Depois mostraram uma ovelha, mas eles nem ligaram. Ao mostrarem uma galinha, os índios se assustaram. Mas o que mais chamou a atenção naquele dia foi quando o índio foi até Cabral e apontou para o seu medalhão de ouro, e em seguida apontou para o continente, como se ele tivesse ouro. Aí Cabral ficou interessado nas terras, e finalmente resolveu sair do navio. Assim foi realizada a primeira missa no Brasil, na praia de Coroa Vermelha, no dia 26 de abril, pelo Frei Henrique de Coimbra. Louvemos ao Senhor por esta santa missão que nos foi reservada. Tudo isso foi registrado na carta de Pero Vaz de Caminha, que em seguida voltou para Portugal para levar a carta ao rei.
mas deixou claro nas cartas que não foi encontrado ouro na terra que eles chamavam de Terra de Veracruz. Pedro Álvares Cabral ficou só uma semana no Brasil. Lembre-se, o descobrimento do Brasil não é o nascimento do nosso país, mas é como uma certidão de nascimento. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais antigo que temos dessas terras, mas devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já havia milhares de índios. Meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma data muito importante que aconteceu há 520 anos atrás. Que data é essa, tia Gabi? A data é essa daqui, ó. Dia 22 de abril de 1500. Isso mesmo, 22 de abril de 1500. Como vimos no vídeo, foram quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras. Isso mesmo. Então, há muito tempo atrás, nós falávamos em descobrimento do Brasil. Mas isso agora é considerado um termo completamente errado. Por quê, tia Gabi? Errado porque quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, as nossas terras não estavam vazias. Aqui já habitavam os nativos da terra. Então, aqui já existia uma população, já existia habitantes. Então, quando os portugueses desembarcaram nas suas caravelas, eles não encontraram terras vazias, eles encontraram os nativos da terra. Por isso que eles chamaram os nativos da terra de índios. Agora, nós vamos saber como foi um pouquinho desse processo, da saída de Portugal até chegar no Brasil. Pedro Álvares Cabral foi enviado em suas caravelas para chegar às Índias, ok? Então, ele saiu de Portugal, foi enviado para as Índias, para realizar comércios, trazer mais riquezas para o reino de Portugal. Só que no caminho, ele acabou se perdendo por causa de uma tempestade e as suas caravelas perderam o caminho das Índias. Então, eles avistaram uma outra terra, onde eles acreditavam que não havia habitante nenhum. Então, quando eles desembarcaram, realmente eles não encontraram ninguém. Mas 2 dias após, eles tiveram um primeiro contato com os nativos da terra. Índios. Acertou quem teve esse pensamento sobre o nome dos índios. Porque eles estavam indo para as Índias. Então, quando eles chegaram aqui, nas terras brasileiras, e encontraram os primeiros grupos de habitantes, os nativos da terra, os verdadeiros donos da nossa terra, eles chamaram de índios, ok? Então, em 22 de abril de 1500, há 520 anos, os portugueses chegaram ao Brasil. Chegaram aqui Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, com aproximadamente 1.400 homens, ok? Então, os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. E assim eles foram colonizando, capturando os índios. Teve bastante guerra, teve bastante choque de culturas, porque eles chegaram aqui com roupas, armados e somente homens. E eles encontraram o quê? Encontraram índios, homens, mulheres, crianças sem roupas, com arco e flecha, andando no meio dos animais silvestres, tomando banho. Então, algumas das nossas culturas que nós levamos até hoje são as culturas dos índios, principalmente a de tomar banho todos os dias, tá bem? Então, agora nós vamos assistir mais um vídeo para concluir o nosso pensamento e saber mais um pouquinho sobre a chegada dos portugueses e os nativos da terra, os donos da nossa terra, em que os portugueses chamaram de índios. Então, depois de assistir o vídeo, o desafio é o seguinte: vocês vão pegar uma folha e vão escrever chegada dos portugueses no Brasil, ok? Primeira parte, escreveram chegada dos portugueses no Brasil e nesse espaço em branco vocês irão retratar, passar para o papel o que vocês acham que aconteceu no primeiro momento em que os portugueses avistaram os nativos da terra, no momento em que os portugueses avistaram os índios, tá bem? Beijos, fiquem com Deus. Terra vista.
de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei, que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional, que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tem inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda